Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um tema muito importante para quem está esperando um bebê, o trabalho de parto. Vou te explicar o que esperar desse momento tão marcante e como identificar que ele já começou. Meu nome é Sônia Lima, sou uma das obstetras da equipe Luz Parto Seguro. Se você está gestante, conhece alguém que está gestante ou simplesmente quer saber sobre o assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar informações importantes para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, segue nosso canal, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos como esse. E o que é um trabalho de parto? O trabalho de parto nada mais é do que um processo pelo qual o corpo se modifica através de contrações, mudanças no colo, com o intuito do nascimento do bebê. Esse trabalho de parto, ele contém fases. E é importante que você identifique qual fase você se encontra. Existe a fase chamada prodrômica, são os famosos pródromos, onde existem as contrações de treinamento. Nessa fase, você tem contrações, mas elas não são ritmadas. Pode ser que sejam muito dolorosas ou um pouco mais leve, tem um certo ritmo, depois não tem, é muito irregular. E não necessariamente existe dilatação de colo. O que pode acontecer nessa fase, modificação desse colo. Esse colo pode estar um colo mais amolecido, pode estar um colo mais apagado, não necessariamente ele está dilatado. Essa fase você está em trabalho de parto? Não. E é importante, muito importante que você consiga identificar isso. Por quê? Porque você pode entender que você está em trabalho de parto e aí você vai na maternidade para ser avaliada e o colo vai estar fechado ou está com 2 centímetros. Não está em trabalho de parto, você vai ser orientado e você vai retornar para sua casa. As contrações ainda podem persistir a cada meia hora, 15 minutos, 1 hora, 5 minutos, 7. E você, com dor, você acha que ainda está em trabalho de parto, vai novamente na maternidade. Quando vai ser avaliada, continua com a mesma dilatação. E o que você pensa? Que você não vai ter passagem, que você não dilatou o suficiente. Mas de fato você não vai dilatar, porque você não está na fase em que isso acontece. Se você entende que você não está nessa fase ainda, você nem na maternidade vai, porque você vai entender que não, eu não estou na fase ainda de um trabalho de parto ativo que eu preciso ir para a maternidade. Eu estou numa fase chamada de pródromos e que pode durar dias, pode durar semana, como também pode durar poucas horas e já emendar com o trabalho de parto. Depois dessa fase de pródromos, existe a fase latente. Nessa fase latente, essas contrações já têm um certo ritmo, já são mais dolorosas, e aí nessa fase já pode sim ocorrer a dilatação do colo. Só que é uma fase latente ainda, é um trabalho de parto inicial, no qual ele pode ter como se fosse 2 caminhos. Pode ir para realmente entrar na fase ativa e para o trabalho de parto, como pode ser um falso trabalho de parto. Ou seja, as contrações voltam a ficar espaçadas, às vezes até para de ter contrações. Você teve uma dilatação, 3, 4 centímetros, mas as contrações pararam. Então você de fato não entrou em trabalho de parto. Por isso a importância não só de você identificar essa fase, mas de não ter uma internação precoce. Ou seja, você ir para a maternidade, está naquela fase inicial de trabalho de parto e acaba sendo internada. Porque você pode ser um falso trabalho de parto e acabar tendo que ter intervenções médicas na sua internação. Nessa fase, o que é que você precisa fazer? Entender que ainda não está na fase ainda de um trabalho de parto ativo, priorizar descansar, se alimentar, tentar dormir, tentar pensar em outras coisas que não seja estou em trabalho de parto, tá? Porque a fase que vem depois é a fase realmente de trabalho de parto ativo. Vocês têm contrações mais ritmadas ainda, mais frequentes e mais dolorosas. Aí já está na fase dos seus 5, 6 centímetros. É a fase que realmente entendemos que podemos sim ir para a maternidade, podemos até mesmo ser internado no momento mais propício, né? Que é nessa fase de um trabalho de parto ativo. Depois dessa fase, existe a fase da transição. É uma fase que vai próximo do período expulsivo. O período expulsivo a gente considera como já está com a dilatação completa, né? O colo, ele é fechadinho e ele pode se dilatar até os seus 10 centímetros. Quando está com os 10 centímetros, chegou na fase expulsiva.
Entre essa fase ativa e essa fase explosiva, existe essa fase de transição. É uma fase que é a famosa partolândia, né? A gestante não sabe muito bem o que quer, pensa em desistir do parto normal, acha que não consegue, pode ter enjoo, vômito, é uma dor diferente. É nessa fase transicional aí que a gente sabe que está quase chegando. Nessa fase, além de você tentar entender que você está nessa fase, é extremamente importante que a sua rede de apoio, o seu acompanhante, saiba desta fase. Porque nessa fase o que é mais importante é que você tenha apoio, que você tenha frases de incentivo, de otimismo, de carinho, de amor. Porque essa fase realmente é uma fase mais intensa e mais difícil. Passada dessa fase, chega o período expulsivo, que é quando tem a descida do bebê, e aí chega o nosso grande momento, né? Que é o nascimento por via vaginal desse bebê tão esperado. Eu falo que é o grande momento porque quem pensa no parto vaginal, quem está nesse processo, quer, né, segurar o bebê no seu colo depois que ter o parto vaginal. Pode ter algumas indicações de cesariana em qualquer momento dessa fase, né? A partir do momento que você entrou em trabalho de parto, a fase ativa, fase transicional e fase expulsiva, pode ter indicações de cesariana, mas isso não apaga tudo aquilo que você passou. Eu digo que o trabalho de parto, ele é importante todo o processo do trabalho de parto e não só o nascimento por si só. Mesmo que você tenha virado para uma cesariana, isso não apaga todos os benefícios que você teve em entrar em trabalho de parto, não só para você, mas principalmente para o bebê. Como, por exemplo, a produção de leite. Quando o teu corpo entrou em trabalho de parto, ele já sinalizou, opa, um bebê está vindo, ele vai precisar ser alimentado. E aí, então, já ocorre a produção de estímulo para a produção de leite. Isso tudo contribui também para o bebê, independente de ter realmente evoluído para o parto vaginal por completo ou não. E vale lembrar que cada parto é um parto, cada mulher é uma mulher. A intensidade das contrações, a intensidade da dor é diferente de uma mulher para outra. É interessante que você sim saiba relatos de parto, experiências de outras mulheres, mas não tome isso como o total e verdadeiro. É só quando você passar pela experiência que de fato você vai saber como que é. Então, é diferente de uma mulher para outra. E nessa mesma mulher que teve um parto vaginal e 2 anos depois teve um outro parto vaginal, a intensidade, a duração do trabalho de parto pode ser diferente entre uma gestação e outra. Então, é individual. O mais importante é você se preparar, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. O parto acontece primeiro na sua mente, você mentaliza, você se prepara para passar pelo processo. E esse processo envolve não ter controle, envolve dor, essa dor cada vez mais intensa. Eu brinco muito que é dor, não é sofrimento. Quando você está em trabalho de parto, você sente as contrações são intensas e cada vez mais são mais intensas se estiver mais perto de nascer. Mas você está sabendo que essa dor que você está sentindo, você vai ter um benefício ali na frente, que é o nascimento do bebê que é tão esperado. É diferente quando você se machuca. Você sente dor e qual é o benefício daquela dor? Não tem. Então acaba que você tem uma intensidade maior dessa dor. A partir do momento que você entende que as dores das contrações elas são importantes e necessárias para o nascimento do seu bebê, você consegue diminuir, inclusive, a intensidade dessas dores. Então, mude um pouco o pensamento. Não coloque essa dor lá em cima como se fosse o principal. Veja como ela é necessária e como ela vai ser a sua amiga durante o trabalho de parto. Já conhecemos as fases do trabalho de parto. E até falei um pouquinho sobre o momento de ir para a maternidade, mas realmente quando que a gente precisa ir para a maternidade? Naquela fase ativa. A fase ativa são contrações ritmadas, bem frequentes e dolorosas. Ou em qualquer fase que você tenha perdido líquido. Perdeu líquido, principalmente se não for um líquido tipo água que é transparente, se for um líquido esverdeado,
um líquido que a textura é de água, mas a coloração é diferente, não seja transparente, você precisa ir para a maternidade para ser avaliada. Ou se tiver algum tipo de sangramento mais intenso com coágulos, ou se você perceber que a movimentação do seu bebê ela diminuiu. Qualquer uma dessas situações precisa ir na maternidade para ser avaliada, se está tudo bem, se realmente estamos em trabalho de parto e precisa internar, ou só orientar e voltar para casa, se realmente perdeu líquido e se precisa realmente ficar internado. Vale lembrar que se você eliminou aquele tampão mucoso, que é aquela coisa gelatinosa, eu falo que é tipo slime, uma coisa mais, não chega a ser uma secreção, mas é uma coisa mais endurecida, mais gelatinosa mesmo, é gelatina, é tipo uma gelatina mesmo. Pode ser transparente, pode ser amarronzada, amarelada, pode ser misturada com sangue. O fato de sair o tampão mucoso, isso não é igual a trabalho de parto. O tampão mucoso pode sair dias antes de entrar em trabalho de parto, na fase inicial de um trabalho de parto, como durante o próprio trabalho de parto. Então, saiu o tampão mucoso, não acha, meu Deus, estou em trabalho de parto, preciso ir para a maternidade. Não precisa ir para a maternidade só porque saiu o tampão mucoso, que é essa gelatina tipo slime, tá? Então isso é muito importante, porque muitas vão para a maternidade ou acham que estão em trabalho de parto porque saiu o tampão mucoso. Então, fique tranquila, isso não quer dizer trabalho de parto. E o que também não é trabalho de parto. Na gestação é comum ter contrações que são rápidas, não são dolorosas, a barriga endureceu, logo depois amolece, e é comum na gestação inteira, são contrações chamadas Braxton Hicks. Isso não é contração de trabalho de parto. Contração de trabalho de parto, como a gente já viu anteriormente, são contrações dolorosas, ritmadas e frequentes, tá bom? E o que a gente pode esperar de um trabalho de parto? Envolve uma infinidade de emoções: ansiedade, medo, insegurança, angústia. Isso é normal. É normal você passar por esses sentimentos. É normal você passar isso durante o seu pré-natal, como durante o próprio trabalho de parto. Como a gente falou anteriormente, naquela fase transicional em que pode ter um certo sentimento de desistência, de que não vai conseguir. Isso é normal. Nós não queremos que você opte por uma cesariana, por exemplo, pelo simples medo de um trabalho de parto. O seu corpo ele foi modificado durante a gestação para culminar em um trabalho de parto. Todas as modificações que aconteceram no seu corpo, a pelve que alargou, isso tudo é para que você tenha um parto vaginal, ele é um parto fisiológico. Então, como eu falei, o mais importante é você se preparar mentalmente. Não só você, mas a sua rede de apoio. É importante que você tenha uma rede de apoio que, de fato, apoie a sua decisão. Esse apoio é lhe dando palavras de conforto, lhe dando palavras de segurança, lhe dando estímulo para continuar. Porque vai existir um momento no trabalho de parto que você pode pensar em desistir. Não porque não esteja acontecendo alguma coisa boa, você está bem, o bebê está bem, está evoluindo, então podemos continuar no trabalho de parto. Mas às vezes você, com medo, não vai querer continuar. E é nesse momento que é importante que a sua rede de apoio, não só de familiar que você escolheu para estar com você nesse momento, mas também a sua equipe de saúde. A equipe de saúde que você escolheu, sua enfermeira obstetra, a sua equipe de obstetra, estejam ali todos segurando a mão para que você consiga se sentir segura, capaz e realmente se entregar para esse momento. Trabalho de parto é entrega, é você se entregar e aí você vai conseguir escutar o que o seu corpo está pedindo. Nós, como profissionais de saúde, estaremos lá apenas para caminhar ao seu lado, para lhe dar segurança e intervir apenas quando necessário, porque você sabe como parir. Você sabe o que fazer, é só você se entregar e escutar o que o seu corpo pede. Então, diante de tudo que foi exposto,
podemos perceber que o trabalho de parto é incrível, mas ele também é desafiador. Mas com as informações certas, você pode se sentir mais preparada. Mas lembre-se, cada parto é único. E o mais importante é que você e o seu bebê estejam bem. Confie no seu corpo, na sua força e na sua capacidade. E claro, confie na sua equipe de saúde. Você pode passar por um trabalho de parto muito mais tranquila e muito mais serena. Se você gostou desse vídeo, então não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que vai adorar saber sobre esse tema. Se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos como esse e não esqueça de colocar seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo!